conhecimento que você precisa adquirir para passar na USP, ele é maior, né? Tem mais conteúdo do que tem no Enem. Então, a pessoa que estuda para a USP, ela vai estar trabalhando o conhecimento do Enem. Quando a gente pensa numa prova, o método que funciona para passar numa prova, ele obrigatoriamente tem que incluir uma fase de familiarização e adaptação àquele tipo de prova, né? Toda jornada de aprovação, a jornada de um estudante, ela vai ter 3 fases. Ela vai ter a primeira fase, que é uma fase de organização e planejamento, né? Que dependendo de como a pessoa está, ela vai demorar de 2 a 4 semanas. Quem faz um cursinho já não precisa preocupar com essa fase, porque é tudo entregue pronto. Aí tem uma fase que é a preparação propriamente dita, que é quando a pessoa vai aprender a matéria, vai estudar, vai fazer exercícios, vai assistir aula, vai tirar as dúvidas, vai fazer redações, vai fazer simulados. Essa fase é mais longa, ela pode durar até umas 30 semanas. Depende de quando a pessoa começa a estudar. Se a pessoa começa a estudar mais cedo, ela tem mais tempo de preparação propriamente dita. Se ela deixa para estudar, sei lá, abril, maio, ela vai ter menos tempo. Então, aí a terceira fase da preparação, que vai durar de 4 a 8 semanas, é uma fase de resolução de provas. E a pessoa vai resolver as provas antigas daquele vestibular que ela quer prestar. Ah, Bruno, eu quero fazer tanto a FUVEST quanto o Enem. Eu vou tentar os dois. Ah, então beleza. Então você vai ter que fazer provas antigas da FUVEST e provas antigas do Enem. Ah, não, o meu foco é só pelo Enem. Então você vai ter que fazer provas antigas do Enem. Meu foco é só a USP. Vai ter que fazer só provas antigas da USP. Ah, eu quero o ITA. Aí provas antigas do ITA. Por exemplo, fazer bolo de cenoura é diferente de fazer cobertura de chocolate, né? São 2 métodos diferentes. Só que você pode juntar os dois, criar um processo para colocar a cobertura no bolo de cenoura, e aí você criou um método de fazer bolo de cenoura com chocolate. Então, para passar no vestibular é a mesma coisa. Existe um método para aprender e existe um método para treinar para uma prova. Quando você reduz o que você vai estudar ao edital do vestibular, aí você está aprendendo o conteúdo do vestibular. É bem sábio fazer isso, inclusive. Estudar o conteúdo do edital. Aí a próxima etapa é fazer provas antigas, que é um método de treinar para a prova. Por exemplo, no meu caso, quando eu fui fazer a prova da Petrobras, o concurso da Petrobras, eu precisei fazer só a segunda parte, que é o treinamento para a prova. Por quê? Porque o conteúdo que caía na prova, eu tinha aprendido em outros momentos da minha vida. A pessoa que começa do zero, ela tem que seguir esse método para aprender, e aí lá no final ela vai seguir um método que é para treinar para a prova. É possível e é saudável você já começar a treinar para a prova desde o início da preparação. O treinar é fazer provas antigas, no caso. Fazer questões daquele vestibular. Por exemplo, vou te explicar como que a gente faz aqui. Na escola, a gente aprende uma matéria fazendo as questões do livro. No finalzinho de cada capítulo tem questões de vestibular. Então, o livro, ele tem questões de fixação, que são bem diretas ao ponto para a pessoa validar o conhecimento. Aí depois, o livro tem exercícios propostos, exercícios de recapitulação, exercícios de prática, cada um dá um nome, mas é para a pessoa praticar aquele conhecimento. E no final do capítulo tem exercício vestibular. O que a gente faz aqui no quadro? A gente criou um tipo de aula que é o que a gente chama de aula interativa. Que a gente pega uma aula grande, quebra ela em tópicos e para cada tópico a gente coloca um exercício de fixação para a pessoa validar o aprendizado. Então a gente juntou com a aula, a gente juntou os exercícios de fixação para dar essa interatividade. Bruno, os exercícios propostos, que é para a pessoa aprofundar naquele assunto, para a pessoa fazer um pouquinho mais elaborado. A gente colocou basicamente exercícios de vestibular, em nível crescente de dificuldade, é lógico, para não assustar ninguém. Então, o que isso faz? A gente já está treinando a pessoa para a prova durante a preparação. E o que tem de especial nisso? É que a gente coloca os exercícios de vestibular, exercícios parecidos com os que vão cair na USP, ou parecidos com os que vão cair no Enem, numa ordem crescente de dificuldade e já associados a um determinado tópico. Então, quando a pessoa chega na etapa de fazer provas antigas, que é o que eu chamo de revisão final, ela já está mais habituada com aquele contexto de prova.